Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo bem. Hoje, a prof veio aqui para nós fazermos a nossa videoaula. Nós vamos fazer a revisão hoje da nossa primeira unidade, da nossa apostila do volume 1, ou seja, a nossa apostila do primeiro bimestre. Nós vamos falar do início da República no Brasil, o surgimento de uma nova forma de governo. O Brasil se tornou um país independente em 1822, com Dom Pedro I, sua esposa Leopoldina e com o apoio de José Bonifácio. Depois de 1822, o Brasil construiu sua primeira Constituição em 1824 e ficou sob os cuidados de Dom Pedro I, um monarca absolutista. Em seguida, quando Dom Pedro I volta para Portugal, ele deixa seu filho aqui, Dom Pedro II, com 5 anos de idade. Após a sua maioridade, aliás, um golpe da maioridade, Dom Pedro II assume o poder no Brasil e nós temos aí o segundo reinado brasileiro. Novamente, continuando, uma monarquia. Dom Pedro II, no final do seu governo, já não consegue mais apoios políticos, além do Brasil se envolver num conflito que é a Guerra do Paraguai, fazendo com que o Dom Pedro II perdesse muito a sua popularidade, já que o Brasil era um país pobre, acabando de sair de uma escravidão, porque o início da República é em 1889, quando o Brasil se torna uma república, e a abolição da escravatura é em 1888 com a Lei Áurea. Ou seja, praticamente todo o governo de Dom Pedro II, o Brasil ainda era um país escravocrata. E a economia era uma economia da cafeicultura, ou seja, do processo agrícola. A partir de 1889, que é o período que nós vamos estudar a partir de agora, o Brasil deixa de ser um país monárquico para se tornar um país republicano. Agora temos uma república. República é uma palavra grega que significa coisa pública, ou seja, deveria ter muito mais participação popular. Vamos ver o que vai acontecer nessa história? Vamos viajar comigo alguns séculos atrás? Vamos lá? Para a gente poder iniciar, a prof vai compartilhar a tela da prof com vocês com o volume 1 da nossa unidade. Brasil, Primeira República, certo? Então, aqui, no início da unidade, ou seja, na abertura da nossa unidade, nós temos a imagem de Dom Pedro II, certo? Então, Dom Pedro II aqui, representando essa monarquia, representando esta realeza, que estava no poder. Muito bem. Construção de uma república. Ou seja, como é que o Brasil vai se tornar uma república? Quem que assume o poder? De que maneira que isso acontece? O que a gente tem que ter bem claro é que essa proclamação da República em 1889 foi organizada pelo Exército Brasileiro, certo? Então, havia um movimento conservador que queria manter a monarquia e havia um movimento que queria que o país se tornasse uma república. Para quem está acompanhando a novela das 6 que a Rede Globo está reprisando o Novo Mundo, ali aparece o processo de emancipação política do Brasil, quando o Brasil se torna independente. E nós vamos perceber que essa independência do Brasil já tinha, nesse processo, grupos que queriam que o país se tornasse uma república. O que quer dizer o Brasil não ser mais uma monarquia e se tornar uma república? Não vai mais ter um rei. Monarquia, você tem um rei. E este rei governa de forma absoluta, ou seja, ele governa sozinho. A monarquia é algo hereditário. Passa de pai
para filho. A República Brasileira, ela não contou com a participação popular, ou seja, havia um grupo que era liberal, um grupo de pensadores, que era contra a manutenção do país como uma república, como uma monarquia, aliás, e queria uma república. Por isso, essa república não tem participação da população. Assim como a independência do Brasil também não tem participação da população, o processo que o Brasil se torna uma república também não conta com participação popular. Quem torna-se o primeiro presidente republicano no nosso país é o Marechal Deodoro da Fonseca. Ou seja, ele era, um militar. Inclusive, ele era um monarquista, ele até defendia a monarquia, mas ele era um grande articulador político. E o grupo que era republicano, percebendo isso, chama ele e ele consegue o apoio, então, dessas pessoas que são republicanas para chegar ao poder. Só que o Marechal Deodoro da Fonseca, que é o primeiro presidente republicano do nosso país, ele é mais autoritário que Dom Pedro II. É incrível a gente falar sobre isso, porque a gente imagina que uma república tem maior participação, tem maior liberdade. É difícil a gente imaginar que esse período republicano vai ter mais repressão do que o período da monarquia. Mas isso aconteceu. O Marechal Deodoro da Fonseca mandou fechar, censurou todos os jornais que falavam contra ele, certo? Mandou matar jornalistas que falavam contra ele. O Marechal Deodoro da Fonseca distribuiu inúmeros cargos públicos para os parentes, foi distribuindo cargo público para os parentes. Todos os parentes ele colocou em cargos públicos, Ele fez algo que foi bem importante, que é a nacionalização dos imigrantes, ou seja, possibilitou que esses imigrantes, então, tivessem a nacionalidade brasileira. Nós vamos ter também a Constituição Republicana, que vai ser muito importante durante esse período. Então, o Brasil se torna uma república, e a partir de agora, essa imagem aqui, gente, da proclamação da República, antes de nós falarmos da Constituição, lá da apostila de vocês, é uma imagem bem representativa, certo? É uma imagem do Aristides Lobo. Ele é um autor e ele tem uma frase que diz assim, que a República Brasileira aconteceu e todo mundo assistiu esse processo de forma bestializada, ou seja, não participou desse processo. Quem organizou tudo foi o Exército. Então, a proclamação da República, é organizada pelo Exército Brasileiro. Não tem a participação popular. Percebam que é o Exército que está aqui. Ou seja, a maior parte das pessoas nem tinha esse conhecimento, A gente tem que entender que o Brasil era um país, nesse momento, em 1889, ainda com uma população que tinha acabado de ganhar a sua carta de alforria. Ou seja, a abolição da escravatura é 1888. Nós temos boa parte da população que é analfabeta nessa época. Não há escolaridade para todo mundo. As pessoas que têm acesso à escolaridade é uma pequena parcela da população que tem conhecimento, que sabia distinguir a diferença de um país que é monárquico e de um país que é republicano. Portanto, essa imagem que está mostrando na apostila de vocês representa, então, que o Brasil se tornou uma república, e esse governo republicano se organizou a partir do Exército Brasileiro e não contou com a participação da população. Então, nós temos aqui os grupos dos movimentos que haviam no Brasil. Nós vamos ter os liberais, nós vamos ter os radicais e nós vamos ter os positivistas.
O que são os liberais? Vem de liberdade. Eles querem a república, certo? Eles querem uma república, né? Mas eles querem uma república, mas querem que continue a escravidão. Eles querem uma república, mas eles querem que continue as grandes extensões de terra. Eles querem que continue os grandes latifúndios. Eles querem uma república, mas eles querem que nem todo mundo participe da política. Tá? Então, eles querem algumas mudanças que só beneficiem eles. O grupo dos radicais, eles querem acabar com a escravidão e eles são a favor da democracia, ou seja, que todo mundo participe de tudo e possa estar discutindo regime democrático. Democracia também é uma palavra grega que significa governo do povo e governo para o povo. Ou seja, né, um governo que esteja em favor da população, em que possibilite que toda a população trabalhe, discuta, proponha ideias e participe efetivamente da sociedade. Nós vamos ter também os positivistas, certo? Eles, né, consideravam a república superior à monarquia, mas eles defendiam mudanças. Né? Os positivistas vêm da ideia da nossa bandeira, ordem e progresso. Os positivistas falam do amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Aqui nós temos as bandeiras brasileiras, para nós termos, né, a noção da própria transformação das bandeiras. Ó, essa bandeira aqui é a bandeira do Segundo Império. O Debré também desenhou a bandeira do Primeiro Império Brasileiro com Dom Pedro I. Aí depois, olha só, olha o que fala ali nessa bandeira. A bandeira desenhada por Debré como pavilhão pessoal de Dom Pedro, após a independência, foi utilizada como símbolo da nação. Suas cores representavam as casas reais de Dom Pedro e da imperatriz Leopoldina, tá? Ou seja, as cores verde e amarelo da bandeira não tem nada a ver com o verde da mata e amarelo do ouro. Essas cores foram escolhidas porque representavam as famílias reais, né? A família de Dom Pedro I e a família da Leopoldina, certo? Aí nós vamos ter também as versões da bandeira que se parecem com a bandeira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles tinham um lema, que era América para os americanos, onde ele era um país influente, ele poderia influenciar outros países, obviamente, tá? Mas mantendo as mesmas cores, verde e amarelo, né? E por último, né, a bandeira que é a bandeira republicana. Nós não temos mais monarquia. Se nós não temos mais monarquia, não pode mais ter coroa na bandeira. Tem que ter outra representatividade. Uma coisa bem interessante para nós falar sobre a bandeira do Brasil é que se nós percebermos no centro da bandeira que nós temos ali da monarquia, nós temos a cruz também representada. Por quê? É a questão da igreja. A igreja, né, ela está unida com a monarquia. Existe uma união da igreja com a monarquia. Quando o Brasil se torna uma república, que a bandeira, inclusive, vai ser alterada por conta disso, existe uma separação, certo, entre igreja e Estado. Estado é governo, igreja é instituição religiosa. Eles não andam mais juntos, tá? Uma das principais características, então, quando o Brasil se torna uma república, é a separação do Estado com a igreja. Então, isso é bem importante a gente entender e demonstra bem quando a gente vê a imagem das bandeiras mesmo, né? Porque é uma representatividade de poder. Então, não vai ter mais a coroa portuguesa, porque não somos mais monarquia. Não vai ter mais o símbolo da igreja, porque a igreja e o Estado se separam, né? Então, isso é bem importante.
Esse período que a gente está falando, do Marechal Deodoro da Fonseca e do seu vice, chamado Floriano Peixoto, é um período que a gente chama de República da Espada. Olha só, República da Espada. Por que República da Espada? Porque é um governo autoritário e feito e organizado por militares. Por isso, República da Espada. Certo? Nós vamos ter, então, a partir de agora, uma nova Constituição. A Constituição Republicana, de 1891. 1889, o Brasil se torna um país republicano. 1891, a primeira Constituição republicana. Lembre-se, a Constituição é a lei máxima do nosso país. Nela constam todos os nossos direitos e todos os nossos deveres. Então, é muito importante. É uma única legislação, tá? É uma legislação unificada para todo o nosso país, tá? Para todos os estados brasileiros. Naquela época, para todas as províncias brasileiras. Essa Constituição vai colocar 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Que mudança nós vamos ter? A Constituição da monarquia, nós tínhamos 4 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, e o 4º poder, que era o poder moderador. O que diz o poder moderador? Diz que o rei, que é monarca, pode fazer o que ele quiser. Ou seja, que ele é superior aos poderes executivo, do legislativo e do judiciário. É como se esses 3 poderes não servissem realmente para nada, porque o poder moderador era superior a esses poderes. A partir do momento que o Brasil se torna um país republicano, não vamos ter mais o poder moderador. Teremos apenas o poder executivo, legislativo e judiciário. Legislar, compor as leis, escrever as leis. Vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Poder executivo, executar as leis, colocar as leis em prática, né? Prefeitos, governadores, presidente da República. Poder judiciário, fiscaliza para ver se essas leis escritas pelo poder legislativo, executadas pelo poder executivo, efetivamente, né, elas estão sendo colocadas em prática. Então, é uma fiscalização. Juízes, Ministério Público, né, tem essa função de fiscalizar. Então, a partir de 1891, nós temos essa legislação que vai colocar os 3 poderes. Nós vamos ter também a separação da igreja do Estado. Só que é o seguinte, gente, essa legislação, tá? Olha só, nesse Interpretando Documentos, da apostila de vocês, da primeira unidade, tem um fragmento da nossa Constituição de 1891. E olha o que ela fala. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais e para os estados. Mendigos, analfabetos, os praças de pré, os excetuados, os alunos das escolas militares do ensino superior. Os religiosos de ordem monásticas, companhias, congregações ou comunidades também não podem. São inelegíveis os cidadãos não alistáveis. O que isso significa na prática? Que só participa do processo eleitoral maiores de 21 anos e homens. Homens maiores de 21 anos. Não votam mendigos, não votam analfabetos, não votam soldados rasos, não votam mulheres, não votam indígenas, não votam negros. Ou seja, 2% da população tinha direito a votar. 2% da população, tá? A eleição era de forma indireta.
tá? Então, isso é muito importante a gente estar falando dessa Constituição que beneficia somente uma pequena parcela da população. Muito bem. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele fecha o Congresso brasileiro, né? Nós vamos ter uma grande crise no Brasil. O ministro da Fazenda, que cuida das finanças, o ministro chama-se Rui Barbosa. Ele tenta resolver o problema emitindo dinheiro. Então, ele começa a emitir dinheiro, faz com que o banco faça emissão de dinheiro. Mas aí esse dinheiro começa a desvalorizar, certo? Perde a valorização. E o problema maior vai ser que o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai presentear um amigo dele lá no Rio Grande do Sul com um porto. Uma coisa bem básica, né? Um presentezinho bem simples. Ele vai presentear o amigo dele com um porto, ele vai dar de presente para esse amigo. E quem está apoiando ele começa a dizer que ele está ficando louco. Como que tu vai dar um presente desse para um amigo teu? Fora que ele entregava muitos parentes. Então, ele começou a perder o apoio. O que ele vai fazer? Ele decreta estado de sítio, como se fosse estado de guerra no Brasil. Começa a ter inúmeras perseguições, mas ele renuncia, ele não consegue ficar no poder muito tempo. Então, ele vai renunciar em 1891, no ano da Constituição. Quem que vai assumir o poder? O vice dele, Floriano Peixoto, que era mais autoritário do que o Marechal Deodoro da Fonseca. Quem achava o Marechal Deodoro da Fonseca autoritário se enganou, meu bem, porque o vice dele era muito pior do que ele. Era chamado de Marechal de Ferro, tá? Para vocês terem uma ideia de como era conhecido ele. Olha só, nós temos aqui na apostila o Marechal Deodoro da Fonseca. Olha a imagem dele aqui. Embaixo nós temos, tá, o nosso nobre amigo Marechal Floriano Peixoto. Por isso, República da Espada, são 2 militares, certo? Aqui vai falar da crise que o Brasil estava vivendo. Chamava-se crise do encilhamento. Encilhar é por conta das corridas de cavalo. Havia muitas corridas de cavalo no Brasil, e encilhar é colocar, né, os arreios nos animais, nos cavalos. E crise do encilhamento, porque quando o ministro Rui Barbosa começou a emitir dinheiro, muita gente começou a pegar empréstimo, mas depois não tinha como pagar. E começou a fazer apostas em corridas de cavalo, que era muito comum na época. E aí perderam todo o dinheiro. Ou seja, o dinheiro desvalorizou, a ideia de produzir dinheiro foi a pior das ideias que poderiam ser tomadas naquele momento. E o Brasil, tá, entrou numa crise, pior ainda, fazendo com que o Marechal Deodoro da Fonseca acabasse renunciando e o vice dele assumisse o poder. Tá? O vice dele tem apoio dos cafeicultores. O café é o produto mais importante ainda no Brasil nesse momento, certo? Então, a economia da cafeicultura, ela é importantíssima, né? Olha o que ele falava, o mão de ferro. Vão reclamando de mim, porque eu vou prendendo as pessoas. Ou seja, todos que se revoltavam contra ele, ele acabava prendendo. É lógico que vai ter oposição a ele? Sim, vão ter revoltas. Vai ter uma revolta, inclusive, que vai acontecer no Rio Grande do Sul e até Floripa. Florianópolis. Parece algo que lembra Floriano, né? Florianópolis era chamada de Nossa Senhora do Desterro, primeiro nome de Florianópolis. Se tornou Florianópolis em homenagem ao Floriano Peixoto. Então, vai acontecer uma revolta no Rio Grande do Sul, chamada Revolta Federalista, certo? Eles não aceitavam que o exército estivesse no poder, tá? Eles eram contrários a isso. E essa revolta chega em Florianópolis, tá, gente?
ela chega em Florianópolis. O Floriano Peixoto, tem algumas ilhas em Florianópolis que dá para a gente conhecer. Esse conjunto de ilhas, principalmente Anhatomirim, Ratones, né? Principalmente em Anhatomirim, quem conhece, já teve a oportunidade de estar passeando e fazendo esse passeio em Florianópolis, é bem legal porque lá em Anhatomirim tem uma parede gigantesca, um paredão, né? Em que o Floriano Peixoto mandou matar muitas pessoas que eram contrárias a ele. Tá? Mais de 50 pessoas foram mortas em Anhatomirim, né? E o mesmo lugar em que ele mandou matar inúmeras pessoas fez uma homenagem a ele. Ou seja, Florianópolis é uma homenagem ao Floriano Peixoto, o mãos de ferro, certo, extremamente autoritário, que foi presidente do nosso país. Quando nós vamos ter a saída do Marechal Floriano Peixoto, tá? Nós vamos ter, então, o primeiro presidente civil, ou seja, tá? Que não vai ser um presidente militar. Olha só, que eu falei para vocês, a revolta armada, que foi a revolta federalista, que eu comentei com vocês, está aqui na apostila de vocês também, certo? Olha lá, em 1894, então, né, nós vamos ter, né, eleições. E o presidente vai ser o presidente escolhido, Prudente de Moraes. Um presidente civil, não é mais militar. Então, acabou a República da Espada. República da Espada, 1889 até 1894, quando nós temos eleições e nós não vamos ter mais militares no poder. Agora, nós vamos ter o primeiro presidente civil, chamado Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes representava quem? Os cafeicultores do Sudeste brasileiro. Aí nós vamos começar com a chamada República Oligárquica. Oligarquia, governo de poucos. É uma palavrinha grega também, que significa governo de poucos. Por que, prof? A partir de 1894 até 1930, nós vamos ter o governo oligárquico, um governo de poucos. Porque quem vai ficar no poder ou vão ser representantes de São Paulo ou vão ser representantes de Minas Gerais. É a chamada República Café com Leite. Eles vão se alternando no poder. Fica no poder o representante de São Paulo, os paulistas apoiam o representante de Minas Gerais, esse representante de Minas Gerais fica os 4 anos, apoia o representante de São Paulo, e assim sucessivamente. Olha lá, República Café com Leite. É a República dos Coronéis, os donos das grandes fazendas que comandam o país. Ou seja, são os fazendeiros, é o chamado voto de cabresto. O voto não é secreto, o voto é aberto. Então, os coronéis, que são os donos das terras, que são os donos das fazendas, eles vão acompanhando todos os seus eleitores para ver se realmente eles estão votando em quem eles querem. Ou seja, era uma relação, né, de poder. Os coronéis apoiavam quem estava no poder e aí quem estava no poder apoiava os coronéis. Olha só, olha essa charge da apostila de vocês que é muito legal, tá? Leia a imagem e seguir próximas eleições de cabresto. É o Zé Besta? Não, é o Zé Burro. Ou seja, aqui representa quem? Essa imagem aqui representa o coronel. Aquele que o filho dele é candidato também. E o burro é o eleitor. O cabresto, porque o coronel está levando esse eleitor para ver e confirmar, para ver se ele está realmente votando em quem ele indicou, que geralmente é alguém da sua família.
Geralmente eram os filhos dos coronéis que eram candidatos, para eles conseguirem que essa eleição acontecesse, para eles conseguirem que o filho chegasse ao poder. Essas eleições eram extremamente fraudulentas, tá? Muitas pessoas que já eram mortas há muitos anos, já tinham morrido, né, votavam ainda. Ou seja, existia um número gigantesco, historicamente, no nosso país, de fraudes nos processos eleitorais. Então, ó, República dos Coronéis, onde os fazendeiros comandam e o voto é aberto, o chamado voto de cabresto. Certo, gente? Olha lá. Então, quem é que estava no poder? Representantes de São Paulo e representantes de Minas Gerais. Essa república que a gente chama República Café com Leite, tá? Ah, havia uma coisa bem interessante que a prof esqueceu de falar para vocês, que, por exemplo, se houvesse um candidato que fosse oposição, que não curtisse muito alguns coronéis, havia uma comissão chamada Comissão Verificadora. Então, ele ganhou o processo eleitoral, passava por uma verificação ainda. Se eles achassem que ele não era, que era oposição, que não seria um bom representante, havia o que eles chamavam de degola, ou seja, não participa mais do processo eleitoral, não vai colocar, não vai exercer o seu cargo. Essa república, chamada República Café com Leite, ela vai até 1930. Então, São Paulo e Minas Gerais. Minas Gerais e São Paulo. O que muda? Em 1930, Getúlio Vargas, que foi presidente do Brasil de 1930 até 1945, ele chega ao poder. E ele é do Rio Grande do Sul, ele não é de São Paulo, ele não é de Minas Gerais. Então, vai acabar a República Café com Leite e vai ter uma nova República Brasileira, certo? As eleições vão acontecer e vai ter um problema em 1930 gigantesco. O Washington Luiz, que era presidente, ele era de São Paulo em 1930. E ele tinha que apoiar quem? Um representante de Minas Gerais, porque sempre foi assim. Primeiro São Paulo, Minas, Minas, São Paulo, São Paulo, Minas. Só que ele resolve não apoiar o mineiro. E ele resolve apoiar outro paulista. Aí gerou um problema gigantesco. O pessoal de Minas Gerais ficou indignado com o pessoal de São Paulo. E o Exército também não estava mais curtindo isso, queria maior participação. Aí aparece quem? Getúlio Vargas, uma liderança política do Rio Grande do Sul, bem influente, e uma liderança forte, que vai participar das eleições em 1930. Então, em 1930, vai ter eleições. De um lado, vai ter Júlio Prestes, que é apoiado por Washington Luiz, que é de São Paulo, e nós vamos ter do outro lado Getúlio Vargas, com o apoio de muita gente, porque os mineiros vão apoiar Getúlio, os tenentes vão apoiar Getúlio, que é o Exército, tem muita gente descontente, os estados estão descontentes. Quem está feliz são os paulistas, o restante não. Então a gente imagina o quê? Que Getúlio vai ganhar, porque ele tem a maioria, as eleições acontecem e Getúlio perde as eleições. E aí ele diz mesmo que as eleições foram fraudulentas. Como que eu perdi? Não tem como perder, mas ele perdeu as eleições. Então, ele volta para o Rio Grande do Sul, lava seu rosto, mas volta. Ele organiza uma revolução, chamada Revolução de 1930, certo? E essa Revolução de 1930 faz com que Getúlio chegue ao poder. Olha só, vários movimentos acontecendo no nosso país. Certo? Então, aí nós vamos ter, por exemplo, durante esse período, nós vamos ter a Guerra do Contestado, tá?
Olha só, olha a palavra, Guerra do Contestado. Foi um conflito que envolveu até Santa Catarina, uma região de disputa entre Santa Catarina e o Paraná, porque mandaram construir uma estrada de ferro aqui. Essa estrada ela estava sendo construída por uma empresa dos Estados Unidos, que desapossou as pessoas, tirou a terra das pessoas, 10 quilômetros para um lado, 10 quilômetros para o outro, os poceiros ficaram sem terra, então tinha muita gente gerou um problema gigantesco, as pessoas sem as terras, uma disputa de território, certo, entre Santa Catarina e Paraná, e ainda mais um problema, né, esse é um movimento chamado movimento messiânico. Tinha um grande líder que se dizia o Messias, escolhido por Deus, que liderava essa população mais pobre, tá? Então tinha um problema de terra, tinha um líder que dizia que era escolhido por Deus, e tinha uma disputa de território entre Santa Catarina e o Paraná. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né, que nós vamos ter essas mudanças de governo, onde nós vamos ter o final da República Velha e o início da República Nova com Getúlio Vargas. Gente, eu realmente espero, olha só, aqui na apostila de vocês vai mostrar as várias revoltas que vão estar acontecendo durante esse período, tá? Como a revolta da vacina, vou colocar lá rapidinho, porque essa é uma revolta bem importante, tá? A revolta da vacina, ela estava acontecendo no Rio de Janeiro. O que estava acontecendo? Como é que era o Brasil nessa época? Tá? Haviam no centro do Rio de Janeiro e São Paulo inúmeros cortiços. Cortiços são grandes construções em que as divisões são super pequenas, o banheiro é coletivo, a estrutura não tem uma estrutura de qualidade, às vezes essas casas eram muito pequenas e acumulavam muitas pessoas morando nelas, sem a ventilação necessária, e aí proliferava-se doenças. Nós vamos ter uma figura muito importante que é o Oswaldo Cruz. Ele vai falar e vai criar as vacinas, porque havia muitas doenças no Brasil. E a questão da higiene era algo que deveria ser revisto. E essas construções que ficavam no centro do Rio de Janeiro eram construções que proliferavam doenças. Então, o governo brasileiro resolveu colocar essas construções abaixo. Era o chamado política bota abaixo. Colocava essas construções abaixo. Está vendo essa imagem? Isso aqui é a reforma urbana no Rio de Janeiro. Ou seja, agora nós vamos ter ruas largas, avenidas muito largas para que as pessoas possam passar. Por quê? Porque é como Paris. O Brasil queria se tornar muito parecido com Paris. Avenidas largas, para isso, colocaram abaixo esses cortiços. Gente, muita gente morava ali. Eles não tiveram uma preocupação onde essas pessoas vão morar. Não interessa. O exército chegou e colocou abaixo, chamava-se bota abaixo. Colocava abaixo tudo por conta das doenças. E a vacina, não houve um trabalho para as pessoas saberem, olha, vai ter, né, as pessoas têm que ser vacinadas. Olhem, prestem atenção, porque a vacina é importante. Não, eles produziram uma vacina e o exército vacinava as pessoas. Entrava na casa das pessoas e vacinava. Sem dizer como, porquê, só falava que era importante. E as pessoas acharam isso uma afronta, por desconhecimento, foram para as ruas e o centro do Rio de Janeiro virou cenário de guerra. Revolta da vacina, contra a vacina. É claro que o Oswaldo Cruz foi importantíssimo. É claro que essas vacinas são importantíssimas até hoje. Mas a falta de comunicação e como ela foi aplicada gerou inúmeros problemas no Rio de Janeiro, inclusive esse cenário de guerra que é a revolta da vacina. Ao mesmo tempo que eu tenho a revolta da vacina, eu tenho as ruas sendo feitas, as ruas largas, e essas casas sendo colocadas abaixo. E essa população sem ter onde morar. Então, essas populações foram morar nos morros do Brasil. É aí que nós chamamos do início do processo de favelização do nosso país. Sabe por que favela? Porque nesses morros do Rio de Janeiro havia uma planta chamada favela,
Então, eu moro onde? Onde tem favela, onde tem essa planta. Por isso que morar nos morros do Rio de Janeiro era dizer que eu morava na favela, certo? Então, as pessoas, eles colocaram a máquina e destruíram tudo. O que sobrou, pegava-se tudo aquilo que sobrou e levava-se para os morros. Não ficava no centro da cidade, ficava à margem da cidade, certo? E onde tinha essa planta, por isso o nome de favela. Mas os problemas estruturais no nosso país surgem dessa política do governo de querer transformar o país assim como o país, então colocar abaixo esses cortiços para construir largas avenidas, como está mostrando aqui na nossa imagem da apostila, certo? Então, é claro, né? Todas essas transformações estão acontecendo ao mesmo tempo. Vai ter uma guerra também, chamada Guerra de Canudos, certo? Lá no Nordeste brasileiro, o Nordeste se sentia abandonado, e ele realmente estava abandonado, né? Então, as pessoas viviam em precárias condições, e por isso, né, fortificou um movimento chamado, que é o movimento do cangaço, que eles chamam no Nordeste brasileiro. Então, os grandes latifúndios exploravam os trabalhadores, né, havia muito desemprego, e Canudos era uma resistência ao governo, muito forte. Também é um movimento messiânico. Também tem um líder aqui que se diz escolhido por Deus. Assim como tem no Contestado, nós vamos ter aqui. Tá? No Contestado é o monge José Maria e aqui é o monge Antônio Conselheiro. Ele também fala que ele é um escolhido por Deus. E o exército fez 3 investidas para conseguir destruir Canudos, né? Então, o exército gastou um dinheiro bem considerável, boa parte do seu exército, para conseguir destruir Canudos, porque Canudos representava o quê? A resistência contra o governo brasileiro, contra a pobreza, a miserabilidade, os problemas sociais no Nordeste brasileiro, tá? Olha só, aqui mostra as mulheres e crianças, que foram mulheres e crianças se renderam nos últimos dias de Guerra de Canudos, né? Aqui já faltava poucas pessoas. Muita gente morreu, certo? E morreu também de fome, de pobreza, miserabilidade, né? No Nordeste que se sentia totalmente abandonado por essa chamada República Café com Leite. Olha quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo no nosso país. Questões políticas, problemas sociais, disputas de terra, empresas, construção de estrada de ferro, que é uma empresa dos Estados Unidos, pessoas sem terra, né? Pessoas que trabalhavam na agricultura sendo expulsas da agricultura, o Nordeste se sentindo abandonado, e no centro do Rio de Janeiro, construindo largas avenidas, né, para representar Paris, mas era uma política restrita à capital do país, que naquela época era o Rio de Janeiro, ou o investimento também ficava em São Paulo, que eram os 2 centros ali importantes nesse contexto. O Nordeste brasileiro se sentia não, e realmente era abandonado por parte das políticas do governo. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo no nosso país, do início da República, 1889, até 1930, quando chega ao poder Getúlio Vargas. Então, gente, essa aqui foi a nossa aula hoje, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês consigam entender esse conteúdo que a prof está passando aqui nessa videoaula. E na próxima semana temos mais uma videoaula bem legal, já falando de outro período histórico. Certo, galera? Um beijinho no coração de vocês e até mais!